Como você reage numa situação que você está buscando um remédio para a sua enfermidade, você está buscando uma terapia e você fez exames, você fez laboratórios, você passou por consulta, o doutor te examinou, solicitou toda uma bateria, um check-up, ali você fez ecografia, tomografia e você senta na frente do médico, ele abre os documentos, abre as análises, abre todos os laboratórios e ele olha para você e diz assim: não tem remédio eficaz para você. Infelizmente, não tem remédio eficaz para você. Qual é a sua reação? Como você reage? Como você se comporta naquela hora? Como nos comportamos frente a uma notícia como essa, já que você está ali buscando uma resposta? Você está enfermo, você se machucou, você vem com uma doença, arrastando uma doença crônica e você está buscando solução. Como você reagiria a tudo isso? Eu comecei com essa pergunta porque é justamente esse diagnóstico que o médico Deus faz do seu povo Israel. O Deus Todo-Poderoso que sonda não somente o corpo físico, mas que sonda a alma, que sonda o espírito, ele faz um check-up, ele faz uma leitura do seu paciente, o seu povo, o povo de Israel. E esse check-up, esse diagnóstico fatal, está no livro de Jeremias, do profeta Jeremias. Deus usando a boca do profeta Jeremias no capítulo 30. Jeremias capítulo 30, versículo 12. Olha a profecia de Deus para o povo de Israel. Jeremias 30, versículo 12. Assim diz o Senhor: o seu ferimento é grave, a sua ferida incurável. Versículo 13. Não há quem defenda a sua causa, não há remédio para a sua ferida que não cicatriza. Uau! Está o Deus Todo-Poderoso, nosso Senhor, o Deus que sonda os corações, que conhece o mais íntimo, que conhece todas as coisas, dizendo: a sua ferida é grave, é incurável. O seu ferimento, ninguém vai defender a sua causa. Não tem remédio para a sua ferida que não cicatriza, não tem remédio. E como aconteceu tudo isso? Se você for ler o livro de Jeremias, você vai entender o contexto da história, de que Jeremias ele é um profeta que profetiza para o povo de Israel, antes de ir para o exílio, antes de ser levado para o exílio como escravo, E aí é interessante notar porque no versículo 15, do mesmo capítulo que eu li, no versículo 15, disse assim: por que você grita por causa do seu ferimento, por sua ferida incurável? Olha isso, olha o versículo 14, então, para entender melhor. Todos os seus amantes se esqueceram-se de você. Eles não se importam com você. Eu a golpeei como faz um inimigo. Dei-lhe um castigo cruel, porque é grande a sua iniquidade e numerosos são os seus pecados. Deus está dizendo: não tem cura para você, a sua ferida é incurável, não tem remédio eficaz, porque você pecou, o povo de Israel. Você buscou outros deuses, você abandonou o Deus verdadeiro, o seu Deus, e você foi em busca de outros deuses. Em outras palavras, o povo de Israel foi buscar outros deuses, se envolveram com idolatria, com prostituição, com adultério, com corrupção, com mentiras, com engano, com homicídio. O povo se corrompeu. E devido a esse pecado, Deus está dizendo: vocês estão enfermos. O pecado ele é uma enfermidade, não somente não estou falando de enfermidade física somente, não podemos limitar o pecado a uma enfermidade física. Sabemos que existem enfermidades físicas que são resultados diretos de pecado. E não é esse o tema que quero tratar aqui, talvez para um próximo vídeo vamos tratar desse assunto com mais detalhes, mas o que eu quero falar aqui e que Deus está falando é que o povo de Israel está enfermo espiritualmente. Está enfermo, e o médico dos médicos, o Senhor Deus, está dizendo: não tem remédio para vocês, vocês estão enfermos. Não tem nada que possa fazer vocês melhorarem nessa situação. O pecado enfermou vocês. E não é isso que acontece quando nós pecamos, nos distanciamos de Deus, Deus que é santo, todo-poderoso, e nós pecamos, nos afastamos de Deus.
nos enfermamos pelo pecado, o pecado enferma, nós nos debilitamos, não temos coragem, não temos força para buscar ao Senhor, nos esgotamos como uma anemia espiritual, não temos força para nada, nos sentimos enfermos cada vez mais e vamos nos aprofundando cada vez mais no pecado. Isso, o que era agudo se torna crônico, e agora a pessoa começa a ter prazer no pecado, já não consegue sair mais e vai se afundando cada vez mais até a morte espiritual, na separação eterna de Deus. Que situação terrível que o povo de Israel está vivendo aqui. Que situação terrível, um alerta para nós. O que o pecado pode produzir? Uma ferida mortal, uma ferida espiritual mortal que culmina, que leva, que termina com uma morte espiritual. Se a história terminasse aqui, seria muito trágica, seria terrível, porque o próprio versículo 15 disse que a sua ferida é incurável. Só que agora, não termina aqui o texto, o próprio Deus, através da boca de Jeremias, no versículo 17, Deus diz assim: farei cicatrizar o seu ferimento. Peraí, como é? Sim, Deus falando uma palavra de ânimo, de restauração, que nos textos anteriores foi uma palavra de juízo à causa do pecado. Agora existe uma palavra de restauração. O próprio Deus, o Deus Todo-Poderoso, vai dizer: eu farei cicatrizar os seus ferimentos e curarei as suas feridas, declara o Senhor. Ou seja, não eram os povos vizinhos, não eram os políticos, não eram os governantes, não eram os ricos, não era riqueza, não era pobreza, não era nada disso que ia trazer cura para Israel. A cura que Israel precisava era o próprio Senhor Deus quem tinha que trazer. Em outras palavras, Deus soberano, somente Ele tinha e tem a resposta para os maus da sociedade, os males da sociedade. A sociedade está enferma, está dominada pelo pecado e somente Deus, através do Senhor Jesus Cristo, pode trazer a cura para o mal da nossa sociedade. E o mal da sociedade não se resume somente em prostituição, homicídio, adultério, engano, pornografia, abuso sexual. Esses são os frutos dessa grande árvore maligna. Mas a raiz de tudo isso que recebe os seus nutrientes malignos se chama pecado, influenciado por Satanás. Recebe toda a sua seiva, todos os seus nutrientes, potencializado pelo maligno, o inimigo de Deus, potencializando essa árvore que dá esses frutos terríveis. Cada vez que você liga o noticiário, você lê um jornal, você assiste uma televisão, você vê coisas terríveis, mas esses são os frutos. A raiz se chama pecado, a raiz dos males da sociedade se chama pecado. E agora é somente o próprio Deus que pode dar solução. Não é uma mudança de política de Estado. Não é uma mudança na economia, no salário. Não é uma mudança de status. Não é uma carreira melhor, uma profissão melhor, um carro melhor, uma casa. É o casamento que vai trazer a melhoria. Não é o fato de ser solteiro ou de ser casado, senão que é somente o próprio Deus quem tem a cura. Deus disse: farei cicatrizar o seu ferimento, aleluias, e curarei as suas feridas, declara o Senhor. É o Senhor. Olha o versículo 22. Olha que promessa linda, que Deus Todo-Poderoso, um Deus que cuida, um Deus que pode perdoar, um Deus que pode restaurar e curar a enfermidade do pecado. A única resposta para a enfermidade do pecado está em Deus. Olha o versículo 22. Por isso vocês serão o meu povo e eu serei o seu Deus. Agora tem mais. O capítulo 31, versículo 16, disse assim: assim diz o Senhor: contém o seu choro e as suas lágrimas, pois o seu sofrimento será recompensado, declara o Senhor. Versículo 17. Por isso há esperança para o seu futuro, declara o Senhor. Seus filhos voltarão para a sua pátria. Versículo 18. Ouvi claramente Efraim lamentando-se. Tu me disciplinaste como um bezerro indomado e fui disciplinado. Traze-me de volta e voltarei, porque tu és o Senhor, o meu Deus. Deus, através da boca do profeta Jeremias, está dizendo que Deus ia restaurar o povo de Israel, como assim o fez. Deus restaurou o seu povo, trazendo de volta a terra. Aqui é uma palavra pré-exílio, pré-cautiveiro.
O povo foi levado ao cativeiro, foi levado como escravo para a Babilônia, esteve ali por 70 anos, mas Deus disse, eu vou curar esse povo, meu povo está enfermo, mas eu tenho a cura, só eu tenho a cura. E Jeremias diz o seguinte, vocês vão voltar para a pátria de vocês vão ser restaurados. Deus, usando a boca do profeta Jeremias, está dizendo, vocês vão ser restaurados. E aqui termina dizendo, Senhor, traze-me de volta e voltarei, porque Tu és o Senhor, o meu Deus. A salvação pertence a Jeová, como disse Jonas, dentro do ventre da baleia. Traze-me, Senhor, é somente Tu que pode me restaurar. Essa enfermidade espiritual, esse pecado, esse vício que me está dominando, é somente o Senhor que pode me perdoar, me restaurar e me trazer de volta para os Teus braços. É o Pai que está de braços abertos na porteira, esperando o filho pródigo voltar. É o pai que está de braços abertos e quando vê o filho de longe, o pai levanta ali os seus vestidos e corre, abraçando ao filho, quebrando todo o protocolo de ética, onde os velhos não corriam naquele tempo para nada, caminhavam devagar como sinal de autoridade. Agora o pai, ele corre ao encontro do filho, perdoando, abraçando, restaurando, curando as feridas. É o nosso Deus Todo-Poderoso quem faz isso. É Ele, somente Ele, a Ele honras e glórias e louvor, porque Ele é o médico por excelência. E o povo de Israel, como você sabe, e você já pode, talvez já tenha lido, o povo de Israel foi restaurado. Deus restaurou o seu povo. Daí, alguns anos depois, alguns séculos depois, nasce o nosso Senhor Jesus Cristo, em Belém de Judeia. Nasce o Senhor Jesus Cristo, cresce como homem, caminha pelas ruas empoeiradas ali daquela terra de Israel, pregando as boas novas do reino, dizendo, arrependam-se, o reino dos céus já chegou. Ele, a vinda, a chegada do Messias, institui o reino dos céus na terra, e Cristo morre na cruz, ressuscita depois de 3 dias, e agora todos aqueles que creem nele é perdoado dos seus pecados, é restaurada a comunhão com Deus, a separação agora do pecado, já não tem mais separação para com Deus. Deus olha para o ser humano como perdoado, como restaurado, como curado do seu pecado, restaurado dessa enfermidade mortal. Agora esse ser humano perdoado, curado e restaurado pelo sangue de Cristo, pelo perdão que Cristo oferece, ele caminha já não rumo ao inferno, já não rumo à morte eterna, ele caminha rumo à vida eterna, à Nova Jerusalém, à cidade celestial, onde haverá paz, haverá gozo, haverá alegria pelos séculos dos séculos. Amém. Agora esse homem, essa mulher restaurado, perdoado por Deus, curado dos seus pecados, restaurado. Lembra que no começo eu falei que o pecado é como uma enfermidade que mata, que destrói e conduz à morte eterna. Agora esse homem perdoado por Cristo, restaurado por Cristo, caminha rumo à vida eterna. Se você está vendo, eu tenho 2 palavras para concluir. A primeira delas é para você que já é cristão. Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo como seu Salvador. Você faz parte do corpo de Cristo. Alegre-se em Deus, alegre-se em Cristo, reconheça que a salvação, sua salvação veio de Deus para você. Em sua soberania, Deus resolveu salvar você, porque o enfermo aqui não pode se curar sozinho, ele não pode, ele não consegue, por isso que ele busca, ele acede a um serviço médico, ele não pode fazer sozinho. E o médico trata de aliviar, mas com as suas limitações. Mas usando o texto bíblico aqui, para Deus não tem limitações. Deus pode perdoar todos os pecados, restaurar a sua vida. Agradeça a Deus por isso. Você que já é cristão, louve a Deus pela sua salvação, pela cura do seu pecado, dessa enfermidade que ia te matar, ia te colocar dentro do inferno. Não se trata somente de mandar ao cemitério, senão que além de te mandar ao cemitério, te vai mandar ao inferno. Mas agora você já caminha rumo aos céus. Alegre-se em Deus, ó cristão, alegre-se, regozije-se em Deus. E a segunda palavra é para você que ainda não é cristão, você que entende que o seu pecado, os seus vícios, a sua maldade é uma enfermidade pesada sobre você.
Você que entende que está marchando rumo à morte eterna, à perdição eterna, eu tenho uma palavra de bênção para você. Jesus Cristo morreu na cruz e quando ele derramou o sangue dele na cruz, ele pode te perdoar de todo pecado. Sim, de todo e qualquer pecado. Você pode ser perdoado e restaurado por Deus para uma vida nova, para uma vida com Deus. Arrependa-se hoje, rinda-se, entrega a sua vida a Deus hoje. Entregue sua vida a Deus hoje e diga: Senhor, não suporto mais, até aqui eu caminhei dessa maneira. Senhor, salva-me, eu não tenho forças em mim mesmo para salvar-me. Senhor, Tu és poderoso para salvar-me de maneira completa e perdoar meus pecados e me livrar da morte eterna. Senhor Deus, salva-me. E Ele te salvará, Ele te ouvirá, Ele te perdoará, Ele te dará nova vida. Você será chamado filho de Deus, perdoado por Deus, curado dessa enfermidade mortal chamada pecado. Que Deus abençoe a todos vocês. Que tempo precioso. Em Jeremias nós vimos uma palavra de juízo, a causa do pecado. Mas também nós vimos uma palavra de ânimo, de restauração e de perdão do nosso Deus Todo-Poderoso. Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Um abraço desde Bolívia. A paz. Tchau, tchau.